aquele inchaço assimétrico acompanhado de dor, ou seja, Dor. uma perninha que incha mais do que a outra. Que fica Uma mais dor vermelhinha que a progressiva. outra. Isso, uma dor progressiva. Veja, começou uma dorzinha leve, ela foi aumentando, agora eu não estou conseguindo nem pisar. Tá vendo? Para andar fica difícil. Agora eu tenho que botar a perna para cima. A dor está piorando. A perna está inchando cada vez mais. Eu não estou conseguindo dobrar a perna. É preciso entender que a trombose, na grande maioria das vezes, ela tende a evoluir os sintomas. Não é uma dorzinha leve, uma dorzinha simples e eu vou deixar para lá. A maioria das vezes, os sintomas tendem a evoluir para piora Evoluir. rápida, em poucas horas, de um dia para o outro. E o que se deve fazer? Procurar um serviço especializado, um pronto-socorro, um E iniciar angiologista. o tratamento o mais rápido possível, né? Exatamente, fazer um diagnóstico precoce, fazer um ultrassom para ver se realmente existe o trombo, iniciar o tratamento, existe tratamento para isso, seja através das medicações anticoagulantes, que são hoje o tratamento de escolha para a maioria das tromboses, ou se evoluir para um caso mais avançado, é importante um acompanhamento no hospital. Mas veja, e até aproveitando a deixa aqui do Samuel, que está perguntando aqui, obrigado, viu, Samuel, pela pergunta. Qual exame de sangue é feito para diagnosticar trombose? Então, Samuel, veja bem, não existe exame de sangue para diagnosticar trombose. O diagnóstico, o exame que tem maior sensibilidade e especificidade, levando em conta não ser invasivo, é o ultrassom. Ultrassom. Um exame de sangue que dá para a gente uma noção que precisa, muitas das vezes, fazer um exame mais apurado, é o exame, a dosagem de um marcador, que é o D-dímero, ou dímero D. Esse marcador, ele é aumentado em processos inflamatórios, em processo da Na própria degradação da gestação. fibrina, na própria gestação. Então, ele é inespecífico. Eu estou com dedímeros alto. É igual a trombose? Não. É igual os dedímeros alto, ou seja, uma dosagem alta de dedímeros, quer dizer que a gente precisa avaliar isso melhor. Quer dizer que um ultrassom é fundamental para poder fazer o diagnóstico precoce. Existem outras formas, como exames mais invasivos, que hoje, com a tecnologia, com a facilidade de estar próximo de um ultrassom, praticamente estão em desuso. Tá? Mas o exame de sangue que poderia dar uma luz para a gente, olha, esse exame mostrou que tem alguma coisa. E na verdade, Samuel, ele serve muito mais do contrário. Ele é muito bom para descartar, porque veja, se existe uma suspeita de trombose e esse exame, o dímero D, ele está negativo ou muito Negativo. baixo, a chance de não ser, de descartar o diagnóstico, descartar a doença, é enorme. Então, esse exame é muito bom para a gente quando ele dá negativo. E ele chama a atenção que a gente precisa fazer mais alguma coisa, pesquisar melhor, quando ele dá aumentado ou muito aumentado. Tá? Ótima pergunta do Samuel. É. Então, Excelente assim, pergunta. eu acho que a gente precisa ter isso bem entendido. Que, primeiro, nós estamos falando de saúde da mulher, mitos e verdades. E a gente não precisa se apavorar, gerar pânico, ou que vai ter que fazer uma coisa Porque ou outra. tem gente que Né? vai falar, Sim, pode eu falar. tenho que fazer um dedímero, será se eu tenho, será se eu não tenho? Me falaram desse exame, será se eu posso fazer? Não, gente, quem vai fazer esse exame é quem tem algum sintoma, alguma suspeita clínica, isso é num pronto-socorro que a gente geralmente pede e vai acompanhando e vê essa possibilidade. Mas para quem já tem algum sintoma, não é feito assim, você não vai ali, vou fazer um dedímero. Uma dosagem, Isso, perfeito. entendeu? Até porque, gente, veja bem, outras situações, infecções, inflamações, podem aumentar. E você tem um exame aumentado e por uma condição totalmente adversa. Então não justifica eu sair fazendo esse exame de rotina, eu ficar pensando dessa forma em termos de fazer sempre ou fazer, não. É só se for necessário. Agora, quem decide quando dosar isso é o médico. Porque ele vai examinar e falar, olha, eu tenho uma suspeita Suspeita clínica. e eu vou comprovar através de um exame inicial de sangue, sendo necessário, nós vamos ali para o ultrassom. Então, a gente precisa Perfeito. ter esse tipo de entendimento.
tudo é um passo, depois outro passo, depois outro passo, para subir esse degrau da escada sem pressa. Isso é preciso ser entendido. E outra coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho, meu bem, seria o seguinte. Me fala um pouquinho da sua realidade, Júlia, em relação ao paciente pós-trombose. Ou seja, aquele paciente que já teve uma trombose e aí chega no seu consultório cheio de dúvidas e questionamentos. Porque, veja, olha, doutor, eu já tive trombose, então eu não posso usar anticoncepcional. Olha, doutor, eu já tive trombose, então eu não posso engravidar, porque se eu engravidar eu posso ter outra trombose. Como que isso tem sido cada vez mais aí na sua rotina? Porque é uma coisa que eu vejo cada vez mais comum e cada vez mais em consultório, esse temor. E a gente precisa orientar essas pessoas que não é necessário, muitas das vezes, nem cuidados adicionais. Né? Uhum. Guilherme, a gente, quando realmente, se a pessoa teve uma trombose, assim, a gente, por exemplo, gestação, paciente que chega para mim para acompanhamento pré-natal, me referindo que já teve uma trombose, ela vai precisar de cuidados especiais, mas nem sempre a gente vai entrar com enoxaparina. Então, a gente vai estudar cada paciente individualmente, porque se ela teve, realmente ela tem uma chance maior no período da gestação por conta da própria gestação, que é um estado de hipercoagulabilidade sanguínea. Então, ela vai ter uma chance maior. Então, se ela associar dessa chance da própria gravidez, da própria gestação, com o fato dela já ter tido uma trombose anterior, ela aumenta em 10 vezes o risco dela. Então, nesse caso, a gente realmente vai tratando, entra com enoxaparina. Às vezes é só uma dose, que não é de tratamento, a gente fala profilática, né? A gente faz um acompanhamento com dose profilática para não vir a desenvolver e vai acompanhando. E geralmente no puerpério também é um fator de risco, é um momento que a mulher tem essa chance maior também. A gente deixa ali até 6 semanas ali depois que o neném nasce ali no puerpério e depois faz a retirada da medicação. Não é uma coisa que a pessoa vai precisar a vida inteira usar um medicamento. Tem casos que ela não vai precisar fazer um controle posterior, como você mesmo disse. Não é uma coisa que a pessoa sempre... Agora, pro resto da minha vida, eu tenho que tomar um anticoagulante porque eu tive uma trombose. Não é assim. Esse pânico, às vezes, existe e a gente tem que orientar que não é dessa forma que acontece. Eu sempre deixo claro e eu gosto de entender melhor a natureza dessa trombose. Escuta, tá bom, você teve uma trombose, me fala um pouquinho sobre isso. Como que isso aconteceu? Isso foi do nada? Você estava em casa, sentada, vendo a televisão? Estava numa viagem, ficou horas em pé. O que aconteceu? Por que você teve a trombose? É isso aí, por que você teve a trombose? Não, doutor, eu fui fazer uma cirurgia plástica e tive uma trombose. Opa. Então, existem 2 tipos de trombose. Existe a trombose provocada, ou seja, a gente consegue identificar facilmente um fator deflagrador da doença. Seja uma cirurgia, seja uma viagem, seja, por exemplo, uma situação que essa pessoa está vivendo, teve uma internação, é uma pessoa que desidratou, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que já usa hormônios de muito tempo. A gente consegue ver muito claramente um fator causador. Exatamente, perfeito. Provocada. E tem a trombose espontânea. Aquela pessoa que não estava fazendo nada. Doutor, eu não fiz nada. Eu estava em casa lendo um livro. E, de repente, a minha perna começou a doer. E doía e não parava de doer. E eu tive que procurar ajuda. Então, se a gente consegue entender a natureza dessa doença, e a gente consegue dividir. Tromboses provocadas, uma pessoa que teve uma trombose porque fez uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, ficou com aquela imobilidade, o fato da cirurgia em si, depois imobilidade durante muito tempo, principalmente então, em cirurgias ortopédicas, né, que a pessoa realmente fica com o membro imobilizado durante muito tempo, a chance é muito maior de desenvolver. Fica muito claro que existe um fator que causou isso em você. Será que realmente eu preciso daí estender uma prevenção com medicações? Não. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cuidar do peso, nós vamos usar uma meia elástica, nós vamos ficar de olho, vamos identificar algum outro fator de risco com você. Se você tem varizes, nós vamos tratar. Se você está obesa, nós vamos diminuir o peso. Se você fuma, nós vamos parar de fumar. Se você é uma pessoa que usa hormônios, nós vamos conversar se dá para a gente modificar. Se tem a necessidade de modificar. Às vezes a pessoa já está usando há tanto tempo, igual eu falei, se usar há anos, não vai ter necessidade de modificar por esse fator. Entendeu? Então precisa ser entendido no contexto,
naquele contexto que aquela pessoa se insere. É só assim que a gente pode, então, pensar como que a gente vai proceder. Agora, se for o contrário, olha, não, eu sou uma pessoa que eu venho e usando o exemplo aqui da Flávia Soares, que perguntou também, olha, não, minha família todo mundo tem trombose. Opa, então peraí, vamos prevenir você, porque você pode ter esse risco. Então, Flávia, o que tem que servir de lição para você? Se primeiro vai passar no hematologista, vai fazer os exames para ver se Todos os detecta, exames, vai mas ver rastreamento para trombofilia, isso. ela vai ver todos os fatores de coagulação. Então, no caso, esse caso da Flávia em específico é um caso muito interessante, porque eu acho realmente que com a família inteira pode ser uma trombofilia hereditária. Será que algum tio dela já Firmado, investigou? sim, firmado o diagnóstico, aí tem como prevenir. Então, por exemplo, amanhã você resolve fazer uma cirurgia plástica, resolve fazer uma outra cirurgia, a gente tem como usar medicamentos anticoagulantes antes e Antes estender da essa cirurgia? prevenção depois. Então, se você usa antes e depois, o seu risco fica baixo. É simples assim. Tem como, tem questões que a gente pode ajudar e pode tratar. Agora, depois de firmado o diagnóstico, como que nós vamos tratar? Depende. Lembra, gente, grande parte delas são subclínicas, são em pequenas veias musculares, e a maioria não vai deixar sequela nenhuma, não vai ter problema nenhum, vai ter uma vida totalmente normal. Para aquelas casos, minoria, que vai evoluir para um caso, por exemplo, uma lesão de pele, uma síndrome pós-trombótica, uma ferida, uma úlcera, ali nós vamos tratar o que for possível tratar. É preciso entender que o seu próprio corpo, ele vai, de alguma forma, tentar corrigir o problema. Vai tentar desentupir aquele vaso com o sistema fibrinolítico endógeno, ou seja, um sistema interno que faz a destruição daquele trombo, daquele coágulo ali dentro. E a longo tempo a tendência é que ele recanalize, ou seja, aquele vaso, aquela veia que estava entupida, que estava fechada, ela tende a reabrir com o tempo, nem que seja parcialmente. E às vezes essa reabertura parcial já é suficiente. Às vezes a gente precisa ter um cuidado um pouco diferenciado. E responder aqui, olha, doutor Guilherme, minha esposa teve uma trombose após uma cesariana, olha que legal aí. E ela tem alguma restrição em viajar de avião por várias horas. Então veja, aqui fica bem claro o fator desencadeante. Foi uma trombose provocada pós-cirúrgica. Então o cuidado dessa pessoa, a gente precisaria examinar todo o contexto, entender tudo, para não dar uma resposta cega, mas é preciso entender que se for somente a questão da cirurgia que causou a trombose, o risco dela de ter uma nova trombose é igual da população em geral. E aí, qual seria a recomendação para essa pessoa que vai viajar? Recomendações gerais: beber bastante líquido, se movimentar na própria poltrona do avião, levantar para fazer um xixi. Então, beber água, fazer xixi, fazer movimentos, exercícios no próprio voo são suficientes. E eu acrescentaria ainda o uso de uma meia elástica. O uso de meia elástica, eu ia falar isso. Muito usaria a meia elástica durante o voo. Fazer o uso durante o voo. E pronto, e vai viver e tudo bem. Levantar, né? Sempre que possível, ela vai ao banheiro, volta, senta, dá uma caminhadinha, ou mexe as pernas, exatamente. Simples assim, não é o que a precisa gente de nenhum fala cuidado até adicional. Após a cesariana. A gente chega no quarto da paciente para fazer a primeira evolução. Passou o efeito da anestesia, você já pode mexer na perna. Vai mexer na perna, a gente não deixa a pessoa muito parada. Segundo, vamos andar, assim que você sentir, quando já puder levantar, vamos andar, não pode ficar muito tempo parada, senão a gente tem uma chance de trombose muito grande. Tanto pela cirurgia que ela fez, né, como o puerpério ali, aqueles primeiros dias. Então, realmente, a gente orienta muito. Elas ficam, às vezes, sem entender. Eu falei, tem que mexer a perninha. Passou o efeito, começou a sentir a perna aí, passou o efeito da raquianestesia, você já vai mexendo sua perna. Elas tem que fazer isso, doutora? Eu falo, tem que fazer isso. Melhorou muito isso, né, ultimamente. Antigamente tinha a questão, olha, você não pode mexer, você tem um repouso absoluto, que você está operada, você fez uma cirurgia. Gente, é preciso entender que a deambulação precoce, ou seja, no próprio leito, ou seja, botar a pessoa para andar, tirar ela da cama, quanto mais rápido a gente consegue tirar alguém da cama num pós-cirúrgico, diminui muito o risco de qualquer complicação, qualquer uma delas. E eu não estou falando só da doença trombose, não. Eu estou falando de infecção, eu estou falando de várias outras questões.
E é importante ser entendido isso como uma rotina. Ah, mas eu não posso levantar porque fez uma cirurgia de coluna. Tudo bem. Então, no próprio leito, você vai mexer as pernas. Mexe as Existem pernas. hoje fisioterapeutas, o trabalho da fisioterapia com isso aí tem que valorizar, porque foi um diferencial, Exatamente. né? O trabalho da fisioterapia é um trabalho brilhante e eles vão lá no primeiro dia, no mesmo dia que a pessoa saiu da cirurgia, e eles já fazem exercícios com liberação de panturrilha, exercícios para mexer com os pés, e eles são fundamentais nessa prevenção aí da doença trombose, não tenha dúvida, sabe? E a gente precisa valorizar o trabalho deles, porque assim, eu vi muito, eu venho de uma fase, eu tenho 15 anos de formado, na minha época, eu peguei essa transição. No começo, olha, mas já vai botar para andar, espera um dia, 2 dias, não, vamos botar rápido, vamos mobilizar rápido essa pessoa, porque isso mudou muito a resposta que tinha depois. E uma coisa que eu queria te perguntar, Júlio, é o seguinte, você na sua vida de consultório, de tratamento da saúde da mulher, você tem visto cada vez mais as pessoas vêm com informações incorretas, as fake news. E Fake assim, news. como conversar com essas pessoas hoje? Como é que você tem feito? Porque eu gosto de falar para o meu paciente o seguinte, porque muitas às vezes consultam o Google antes de marcar uma consulta, procuram informações pela metade. Então veja, muitas das vezes, se você, eu digo isso para eles, olha, se você escrever lá no Google que se limão faz bem, você vai achar umas 10 referências. Se você escrever que limão faz mal, você vai achar mais umas 10 Uns referências. Então 10 ou 20. cuidado, né? Cuidado com a informação que está lá porque papel aceita qualquer coisa e não tem ninguém fiscalizando se aquilo é certo ou errado. Então, eu vejo isso muito em consultório. Ah, porque eu li isso, porque está escrito em tal lugar assim, assado, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como é que está sendo isso na sua rotina Na minha também? rotina é muito frequente. Tem pacientes que, tipo assim, colocam realmente o anticoncepcional como aquele medo de. Tem paciente O que não é nem vilão, medo, é né? pânico, aquele vilão, aquele pânico, não posso, tô tomando, vou ter um trombose. Quer ler alguma coisa. Volta e meia na mídia, até coisas que já foram de muito tempo, eles vão postagem, mas depois de muito tempo. Volta a mesma coisa, aí o pânico ressurge. Todo mundo procura o consultório já morrendo de medo, querendo parar com a pílula. Aí a gente vai, senta, explica, e tá usando há quanto tempo? Já teve? Não. Então o seu risco é muito baixo, nós podemos continuar. Vê os outros riscos associados, você fala, realmente você não precisa ter esse pânico todo, não significa que você vai ter. E é isso, é mídia, alguns fake news que realmente atrapalham muita gente, mas é também uma forma da paciente se orientar, porque nesses casos muitas pessoas procuram um profissional especialista para uma orientação. E aí, quando elas vão saber, às vezes está usando um método que não é adequado, às vezes está usando a pílula que a amiga toma e indicou, ela foi lá no farmacêutico e comprou. Aí a gente pega esse momento, que é o momento ideal ali, para ver que realmente não faz sentido usar aquele método, não está tendo benefício nenhum. E aí é um momento realmente de orientação, que é o que a gente fala, procure especialista sempre que tiver alguma dúvida. Sempre que for iniciar o uso anticoncepcional, qualquer anticoncepcional, seja lá qual for, ele tem que passar pelo médico, né? A prescrição do anticoncepcional deve ser individualizada, conhecendo o risco Perfeito. pessoal de evento, trombose de cada pessoa, né? A gente vai ver obesidade, enxaqueca, hipertensão, tabagismo. Então, é individualizado, né? Qualquer pílula que você pode tomar. Aí você está usando uma que é pior para você, pela Sim, desinformação, não procurou um especialista para avaliação. eu venho de uma época, Júlio, e eu me lembro bem quando eu comecei os estágios no internato rural, e a gente trabalhava na saúde da mulher, trabalhava nos PSFs naquela época. E uma vez eu perguntei para uma preceptora, que era a professora que ficava com a gente lá, perguntei assim, mas se chegar uma mulher lá e eu for prescrever uma pílula, qual que eu vou prescrever para ela? Eu lembro de uma frase que nunca esqueci na minha vida. Você vai prescrever a pílula que tem no posto. Gente, infelizmente no passado, era a pílula do posto, era a única que tinha. Agora, até hoje, nos postos de saúde, tem vários tipos de pílulas. Então, é preciso entender que nós vivemos uma realidade muito Tem melhor. até o Porque, DIU, tem tudo. assim, Se não até for disso você saúde. consegue. E antigamente, não. A pílula é a do posto, não tem outra, tem que ser aquela. E agora a gente consegue vários tipos. E se você fizer uma... Se você que está escutando e precisar, basta a recomendação do seu
médico, do seu especialista, falando que, olha, a minha pílula tem que ser, não pode ter o componente estrogênico, tem que ser um componente progesterona. Eles vão conseguir uma para você daquele jeito, fique tranquila, tá? Fique Então, o tranquilo. acesso A gente resolve tudo. melhorou muito nesse Muito. sentido, né? Muito legal. E assim, hoje o que eu tenho sobre essa questão dos fake news, eu gosto muito de deixar claro para as pessoas o seguinte, que nenhuma informação isolada tem valor. A informação só tem valor se ela for dentro de um contexto que você vive. Eu queria agradecer aqui um pouquinho a Vanderlei, que está falando, olha, a meia elástica é minha segunda pele e há anos uso ao menos 8 horas por dia. Ótimo, Vanderlei. Eu gosto muito da meia elástica também como um tratamento para doença venosa crônica, principalmente pelo risco baixo de qualquer efeito colateral. Existe sim um desconforto, algumas pessoas citam alguns processos alérgicos, alguma coisa, mas o risco é muito baixinho. É uma ótima opção de tratamento e para quem precisa, se beneficia muito. Eu também uso meia todos os dias. Eu uso uma polaina, que é uma meia que só pega na região da canela, que não pega o pé nem o joelho, e eu uso para o trabalho. Eu uso uma polaina Eu uso também. preventiva. Eu uso E quando vou eu te ficar falar que, horas assim, em cirurgia, eu já adoro. coloco a minha Isso, e isso. precisa mesmo. Perfeito. Olha, foi em cirurgia que eu aprendi a usar, para te ser sincero, Júlio. Eu era residente de cirurgia geral e foi ali que eu comecei a chegar em casa e assim, depois de horas e horas em pé, comecei a sentir as pernas pesadas e foi naquele momento que eu pensei, eu preciso prevenir, porque mesmo que eu não tenha nada hoje, amanhã eu posso ter. Queria agradecer aqui o Cris Jogador 10, Dr. Jonas, como identificar uma trombose na cabeça. Cris, quando a trombose ela tem sítios específicos, locais específicos, uma trombose na região do mesentério, do intestino, uma trombose na região da cabeça, uma trombose nessas regiões, os sintomas são muito, muito exuberantes. Dificilmente uma pessoa vai ter uma trombose cerebral sem ter um sintoma muito avançado. A maioria das vezes o diagnóstico é feito através de exames mais específicos, mas em uma situação de hospitalar. Porque não é uma dorzinha leve de cabeça. Nós estamos falando de sintomas muito exuberantes, que alguma coisa está errada, que chama atenção para alguma coisa muito diferente. E a maioria das vezes é dentro de um hospital, com exames de ponta, com tomografia, com algum exame com contraste ou sem contraste, que vai poder falar sobre isso aí melhor, tá? A Luísa Lima perguntou aqui, por que tanta dor nas pernas durante o período menstrual? Pode falar, Júlia, que é sua especialidade, eu complemento um pouquinho. É uma queixa muito comum, né, durante esse período, mas assim, não tem vamos dizer assim, uma hipercoagulabilidade, é uma coisa que é de algumas mulheres, não são todas que sentem, tá? Qual que é o nome da pessoa que está perguntando? Luísa Lima. Luísa Lima. Não é uma queixa, eu já senti dor em alguns períodos menstruais, outros não, tá? Não tem uma explicação, não está relacionado com trombose, não significa que no período menstrual especificamente você vai estar tendo uma trombose na perna, uma trombose venosa profunda, não significa nada disso, tá? Eu gosto sempre de explicar o seguinte, são queixas comuns que eu recebo em consultório, olha, mas não é nem só a questão da dor nas pernas. Próximo da menstruação, as minhas varizes ficam mais visíveis, meus vasinhos incomodam, eu sinto mais dores, o que está acontecendo? É preciso entender que por uma questão hormonal... A gente tem um ciclo com a variação hormonal, a gente tem o estrógeno, a progesterona, que um sobe, o outro desce, fica numa dança de hormônios e durante esse período tem uma ação mais prolongada do estrogênio, ele vai, principalmente quando vai começando aí no período proliferativo, né? Que ele vai começando a subir e que realmente é o vilão, né? O estrógeno, o vilão ali naquele momento. E o que acontece é que a mulher acaba retendo líquido. Então a mulher, essa retenção líquida prévia à menstruação, ou seja, esse ganho de líquido, ele vai desbalancear esse equilíbrio fino. Às vezes a pessoa já tem uma doença circulatória, mas com esse um pouquinho a mais de líquido, piora a circulação e os sintomas vão ficar mais exuberantes. Então é uma situação que pode estar acontecendo. Uma retenção líquida prévia à menstruação e essa retenção líquida vai desequilibrar todo esse sistema
que existia ali circulatório, que estava no equilíbrio perfeito, e aí as dores, os sintomas vão acontecer. E depois da Agora, menstruação, quando passa a retenção ali, tende a melhorar. E às vezes melhora sozinho, sem ter que fazer você tem que fazer. absolutamente nada. E eu tô Né? explicando isso para ela porque tem realmente pacientes que acham, por exemplo, que está tendo uma trombose, que sempre no período menstrual sente dores nas pernas. Ai, será que eu continuo tomando anticoncepcional? Será? Por que eu sinto sempre dor nas pernas nesse período? Então, assim, ficam realmente naquele pânico, achando que de repente está tendo alguma trombose naquele momento e quer até investigar e não tem necessidade. É uma coisa Exatamente. hormonal que é a mesma questão que faz a retenção Fisiológica, de líquido, comum, não fisiológica. precisa E que preocupar. algumas Não precisa mulheres vão preocupar. sentir e outras não. E as que sentem nem sempre, todo ciclo vai sentir. Às vezes vai ter período menstrual que ela não vai sentir absolutamente nada. A mulher que faz atividade física, que tem uma alimentação muito balanceada, ela não sente tanta retenção, né? Isso, perfeito. Não precisa de E uso de às vezes, diurético, igual alguns já, eu já quero usar não, diurético porque eu tô me sentindo muito nada retida, eu tô disso. muito inchada e eu preciso de diurético, não quero ficar assim, não precisa de nada disso, né? Cada pessoa, cada Gente, paciente tem a indicação específica do determinado medicamento. Não precisa de diurético, não precisa tratar retenção, que é uma coisa fisiológica. essa coisa de ficar usando diurético para achar que vai desinchar, porque Que vai- gente, cuidado. Diurético é remédio, tem efeitos tem colaterais, efeitos alguns colaterais. diminuem o potássio, outros pode dar fibrose da gordura intersticial que tem lá na perna e Outros provocar podem uma abaixar fibrose muito a ali, pressão, já é uma paciente uma hipotensa, e ela vai, hipotensão, entendeu? E pode ser uma né? hipotensão grave. Tem que ficar com Perfeito. muito cuidado com isso. Tem que ter cuidado com esse tipo de remédio. Isso não deve ser tomado sem uma orientação e uma supervisão, que é o mais importante. Respondendo aqui a Joyce, se pode Joyce, usar meia quando sem ir fico. ao médico? Assim, é a de cima aqui, ó. É, a de Posso cima. usar essa meia sem ir ao médico? Olha, Joyce, não recomendo. Meia é remédio. Meia tem compressão específica, suave, compressão média, compressão, alta compressão. Meia tem tamanho específico, se vai ser 3 Diferente. quartos abaixo do joelho, 7 oitavos acima do joelho, no meio da coxa, ou se vai ser abaixo da cintura. Meia tem um material específico Específico. para aquele tipo de pessoa. Eu vou usar uma meia que às vezes pode ter um componente mais elástico, para aquela pessoa que às vezes tem uma musculatura mais bem desenvolvida, para aquela pessoa que às vezes tem uma musculatura menos desenvolvida, tem uma fibrose, alterações de pele, eu vou usar uma meia que tem uma rigidez maior, por exemplo, algodão. Então eu preciso entender o tipo de meia específica para o seu caso, a compressão adequada, o material e o tempo que vai ser usado. Então, Até o é uma tamanho da decisão. perna, né? O do membro, Isso. tudo calculado pelo médico. E o que acontece hoje, Joyce, é exatamente o contrário. Essa compra de qualquer forma, e normalmente não tem nenhuma medida correta, e a Júlia lembrou muito bem isso, se não for nem medido corretamente, leva a má adesão. Olha, eu usei um tempo, apertou minha perna, eu usei, começou a cair, eu usei, enrolou, e aí eu parei de usar. É. Então, o que a gente entende é que, se não for muito bem receitado, a chance de você não conseguir usar pelo tempo necessário. E outra coisa, meia tem validade. A cada 4 a Tem 6 que meses a trocar. meia Tem gente que não fica... troca, fica Isso, anos com aquela mesma meia. Eu já vi paciente que usando muito sim, apertado, de ficar com o membro todo vermelho, não é inchado, meio vai adequado, inchar o tudo pé. inchado. Porque ela tem uma compressão graduada, ou seja, ela aperta mais na panturrilha do que ela aperta na coxa, para fazer com que o sangue volte do pé para o coração. Então, e Exatamente. com o tempo de tanto pôr e tirar, ela relaxa. E esse relaxamento vai fazer com que a compressão seja igual. No final, não tem benefício. Então, é preciso entender o tipo específico para o seu caso. E aproveitando aqui na segunda pergunta, quando fica um pouco tempo em pé, minha perna fica muito vermelha. E quando coloco o dedo, fica branco no lugar. Provavelmente pode ter um inchaço Retenção de associado, né? líquido, Uma inchaço. É o retenção sinal do líquida. cacifo, que você vai colocar o Isso. dedinho lá e vai dar uma depressão ou ficar mais branquinho no lugar. É sinal que a perna está muito inchada. Ou que está tendo muita retenção de líquido, né, doutor Guilherme? E aí o que você assim, tem que fazer é investigar. É procurar um investigar. especialista para saber a causa. E a maioria das vezes, inchaços posturais, porque ficou muito tempo em pé, ou ficou muito tempo sentado, na maioria das vezes são totalmente benignos e não significam doença. Mas só o especialista que vai poder
te falar qual é o tipo de inchaço que você tem e, se é necessário, fazer alguma complementação, algum exame, alguma coisa diferente. Eu oriento Beleza? muito minhas pacientes a chegar, igual, passo o dia inteiro trabalhando, chega em casa, coloca a perna para cima, que melhora o retorno venoso, né? E isso aí Isso. já dá uma ajuda, já ajuda Perfeito. bastante. Nessa Ó, meu bem, vermelhidão que fica. perdoa te interromper, mas agora o Instagram normalmente fecha depois de 1 hora, então já deve cair. Eu queria que você falasse um pouquinho de como te achar, os seus contatos, para que as pessoas que estiverem aqui e me perdoem que a gente não conseguiu responder todos os comentários, pode mandar no direct, eu vou ficar muito feliz em responder e também posso encaminhar direto para a doutora Júlia, mas fala um pouquinho de como te achar, quais são os seus contatos para quem quiser amanhã precisar da sua ajuda. Eu atendo no consultório, no Medmax, ali na área hospitalar em Belo Horizonte, atendo no interior, em várias cidades do interior também. Então, aqui no meu Instagram, é só o pessoal procurar que eu já passo especificamente todos os lugares, contato, telefone, tá? E Guilherme, queria que você falasse, gente, o Guilherme ele é especialista em tratamento de varizes sem cirurgia, ele é excelente, uma referência aqui pra gente em Belo Horizonte. E fala um pouquinho aí, se der, como que o pessoal Tá. faz para te encontrar para esse tratamento? Então, obrigado aí pelas palavras, mas assim, deixando bem claro que a grande maioria que me conhece, a minha especialidade é a doença da circulação e a minha expertise é em tratamentos circulatórios sem necessidade de cirurgia, tratamentos a laser, tratamentos sem internação, sem necessidade de hospital, Maravilhoso, né? principalmente Maravilhoso para isso. varize. Exatamente. E para me achar é fácil, basta digitar DR Guilherme Jonas, doutor Guilherme Jonas no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube. E qualquer dúvida pode mandar para o direct. Eu vou ter um enorme prazer aí em responder. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. São 8h35 da noite. Na Obrigada, sua gente, quem quarta-feira. participou. Obrigado você, Muito especialmente, Júlia, pela sua obrigada, presença. Guilherme. Foi maravilhoso, super enriquecedor. Você é perfeito em cada colocação. Foi um grande prazer para mim, tá? Foi uma honra. Espero que Eu a que gente possa agradeço, meu fazer bem. mais lives depois, mais Vamos lives sim. depois. Um abraço para você. Boa Tchauzinho. noite, Obrigado a todo tá? mundo, gente. Boa Muito noite. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.